Prezadas e prezados, eu quero contar para vocês o capítulo 24, ou vídeo 24, sobre a história de Roberto Dinamite, né? Baseada no meu livro Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol. Vamos a essa história? Bom, no episódio 23 eu dizia para vocês que o Roberto Dinamite foi expulso da tribuna de honra junto com seu filho Rodrigo Dinamite, né, da tribuna de honra do Vasco da Gama em um jogo contra a Ponte Preta pelo torneio Rio-São Paulo de 2002, né? O senhor Eurico Miranda teve a indelicadeza de fazer isso, né? Bom, isso acabou empurrando o Roberto, que já tinha alguma participação política do clube, a entrar de cara na política do clube, né? Ele participou de reuniões, ele fez apontamentos, ele se reuniu com grupos políticos, né? E ele costurou ali para ser candidato a presidente em 2003, presidente do Vasco da Gama, né? Concorrendo exatamente contra Eurico Miranda, que pleiteava a reeleição, né? Houve o pleito em 2003 e o Eurico Miranda venceu, né? Bom, aí, dali a 3 anos, em 2006, houve um novo pleito para presidente, né? Disputavam de novo o Roberto Dinamite contra Eurico Miranda, né? E o Eurico Miranda venceu de novo, né? Só que em ambos os pleitos, sobretudo de 2006, né, se desconfiava muito que havia fraudes, né, que o Eurico Miranda estava incluindo no cadastro de votantes eleitores fantasmas, ou seja, gente já falecida e que era dada como viva e apta a votar, e alguém votava no lugar. E então a justiça entrou em campo em 2008, anulou as eleições de 2006, né, e houve novas eleições, né. O Eurico Miranda optou por não concorrer, botou um preposto dele lá para concorrer, que foi o Amadeu Pinto da Rocha, né? E o Roberto Dinamite concorreu. E aí, em 2008, o Roberto Dinamite venceu, né? Mas aí, ele venceu, entrou lá no Vasco para ser o presidente, e o cenário que ele encontrou foi de terra arrasada, né? Como se diria lá no livro Hamlet, né? Que eu falei sobre esse livro outro dia aqui no canal, né? O cenário de terra arrasada. Ou seja, o Vasco não tinha dinheiro nem para comprar insumos básicos, né? Quando eu estou falando em insumos básicos, eu vou ser bem concreto. Papel higiênico. Nem para comprar papel higiênico o Vasco tinha dinheiro, né? E aí precisou se pensar uma solução emergencial, né? A solução emergencial foi vender o jovem Felipe Coutinho, né? Agora de volta ao Vasco, no final de carreira. Mas então o jovem Felipe Coutinho para a Inter de Milão, para pegar o dinheiro e pagar as despesas mais imediatas, né? E aos poucos o Roberto ele foi abrindo portas para que patrocínios voltassem ao Vasco, porque com Eurico Miranda o Vasco não tinha patrocínios, ninguém queria associar seu nome a Eurico Miranda, né? Então patrocínios, ele foi tendo uma abordagem mais amigável com a imprensa, então a imprensa voltou a falar bem do Vasco, né? Foi se criando um clima aos poucos melhor, muito embora tenha ocorrido uma tragédia, né? Ao final de 2008, pela primeira vez, né, o Vasco era rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Só que a culpa não foi do Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite já entrou ali na reta final. A culpa foi do Eurico Miranda, né? Fique claro isso, né? E o Roberto foi fazendo a sua gestão, né? Em 2011 ele ganha um título importantíssimo, que é a Copa do Brasil, né? Título que o Vasco não tinha, né? E que passou a ter. E o único título relevante que o Vasco ganhou nos últimos 25 anos, a verdade é essa, né? Então, 24, né? Nos últimos 24 anos, a verdade é essa. E, enfim, o clube parecia entrar nos eixos, né? A primeira gestão do Roberto Dinamite foi boa,
Boa não foi, mas a gente diria que foi regular, né? Uma gestão regular. E, enfim, convívio com a imprensa, entrada de patrocínios, ganhou título importante, né? Também cometeu erros, né? O principal erro, na minha visão, foi em 2011 mesmo, quando o Vasco estava disputando o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, né? E perdeu o título para o Corinthians. Um fator foi determinante, né? É que o Vasco disputava ao mesmo tempo a Copa Sul-Americana, né? O que o Vasco decidiu? O Vasco decidiu botar o elenco titular para jogar o Brasileiro e o elenco titular também para jogar a Copa Sul-Americana. Quando o Vasco tinha um elenco muito bom, né, poderia deixar o time reserva disputar a Sul-Americana e deixar o time titular focado no Campeonato Brasileiro, que é bem mais importante que a Sul-Americana. Ora, como fez essa asneira de botar o time titular nas duas competições e ter um time reserva muito bom que não jogava, né? O que acabou acontecendo é que o time titular ficou exausto, de língua para fora, né? Perdeu a sua Sul-Americana, foi eliminado nas semifinais pela Universidade de Chile, né? De um então jovem técnico chamado Jorge Sampaoli, né? E ficou sem pernas para jogar o Campeonato Brasileiro. E ali perdeu pontos importantes. No que perdeu pontos importantes, né? Perdeu 2 pontos para o Flamengo na última rodada. O Flamengo já estava a passeio no campeonato. Perdeu 2 pontos importantes para o Palmeiras, né? Aí já foram 4, com esses 4 pontos seria campeão, né? Mas não teve esses 4 pontos, né? E quem foi campeão foi o Corinthians, né? E não ganhou porque o time não tinha pernas, não tinha condições físicas, né? Problemas do calendário do futebol brasileiro. Só que havia a solução, botava o time reserva na Sul-Americana. Não fez isso, né? Aí não ganhou o brasileiro, né? E nem a Sul-Americana. Bom, aí veio a reeleição. Muita gente achava lá no Vasco que o Roberto Dinamite não deveria tentar a reeleição, né? Que a ideia era botar um nome de peso no primeiro mandato para depois botar um nome com peso na gestão. E o nome, inclusive, era o do empresário Jorge Salgado, que depois acabou sendo presidente do Vasco, mas aí já tinha passado da época dele, ele não fez uma boa gestão, né? Mas naquela época ele ainda estava apto para fazer uma boa gestão, né? Mas o Roberto bateu o pé, disse que queria a reeleição, então ele tentou a reeleição e foi reeleito. Aí o segundo governo do Roberto foi um governo ruim, né? O Vasco não ganhou nada em campo, se complicou financeiramente fora do campo, não tinha mais a credibilidade de antes, se desgastou. E isso abriu caminho exatamente para quem voltar à presidência em 2014, quem se eleger, vocês imaginam? Ele, né? Eurico Miranda. Então, quer dizer, o final de mandato do Roberto Dinamite não foi bom, né? O primeiro mandato teve coisas boas e coisas ruins, o segundo mandato não foi bom. Então, o saldo como presidente a gente diria que é negativo, pelo menos ligeiramente negativo, né? Só que o Roberto Dinamite tem crédito com o pessoal, né? Tem crédito lá no Vasco, né? Não é isso que vai arranhar, e nunca arranhou, a imagem dele como atleta, como jogador de futebol. Ele foi e sempre será um dos maiores jogadores de futebol que o Vasco já teve e o maior ídolo do futebol da história do Vasco da Gama, né? Então, foi um presidente com problemas, né? Mas, enfim, isso acontece, isso é do jogo, né? E não botem na conta do Roberto de Dinamite tudo de mal que está acontecendo no Vasco. Isso é uma injustiça, né? O principal culpado é o homem das baforadas do charuto fedorento, como eu falo lá no livro. O principal responsável é Eurico Miranda, né? E uma série de presidentes incompetentes que se seguiu a ele desde 2015, né, em diante, né? Agora temos um presidente sério, que é o presidente Pedrinho, né?
esperamos que ele tenha sucesso. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a assistência, eu pediria alguns favores. Primeiro, que você se inscrevesse no canal. Segundo, que você desse o like aqui no vídeo. Terceiro, que você compartilhasse esse vídeo para quem julgar que deve, sobretudo para vascaínos e apreciadores de futebol em geral, né? Quarto, que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Quinto, eu tenho aqui no canal mais de 1.100 vídeos, né? Se você pudesse assistir alguns ou algum deles, eu agradeceria. E sexto, eu peço aqui com muita educação, muita humildade, muita gentileza, que se você puder fazer uma contribuição financeira para o canal, nós estamos precisando, né? Você faça a contribuição no valor que você quiser. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu número de Pix, né? Se você não quiser fazer, se você não puder fazer, ou se você não gosta de mim, ou se você acha que eu tenho cara de maluco, ou se você acha que eu sou comunista, coisa que eu não sou, né? Aí não faça, né? Mas se você gosta do meu trabalho e puder contribuir, eu peço essa gentileza, né? Eu sei que eu pedi muita coisa, eu sei que você não vai poder fazer tudo, mas se você puder fazer uma ou algumas coisas, eu te fico muito grato, tá? E como fico grato pela assistência desse vídeo, né? Para mim é muito importante essa assistência, né? Eu preciso de horas assistidas, eu preciso de tempo assistido aqui para tentar monetizar, não vou ser hipócrita com vocês, né? E você me ajuda muito com a tua assistência. Eu agradeço. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.